Glória a Deus. Deus abençoe. Amém. Queria aproveitar os irmãos em pé. Queria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor em Jonas, no livro de Jonas. Deus tem uma palavra aos nossos corações. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Todos acharam? Livro de Jonas, no capítulo 1, no versículo 4. Também vamos ler no capítulo 4 e o versículo de número 5, 6 e 7. Glória a Deus. Os irmãos acharam? A palavra do Senhor diz assim, Jonas 1, no versículo 4. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. No versículo 17. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. No capítulo 4, no versículo 5, e diz assim: Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da cidade, e ali fez uma cabana e se assentou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Mas Deus enviou um verme, algumas versões está bicho, no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a aboboreira e esta se secou. Glória a Deus. Pai, nós estamos aqui, meu Deus, reunidos na Tua presença essa noite, Pai. E eu quero que o Senhor venha me dar graça nesta noite. Eu peço, meu Deus, que o Senhor venha revelar a Tua palavra e que o Senhor venha falar conosco, meu Pai. Bem seria, meu Deus, se o Senhor viesse falar aquilo que nós só te pedimos, meu Pai. Mas nós sabemos que o Senhor fala aquilo que o Senhor quer para a Tua igreja. E eu creio que hoje o Senhor tem uma palavra de bênção para cada um nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Aleluia, glória a Deus. Primeiramente, queria agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui, pregando a palavra do Senhor Jesus, e pela graça dele que me alcançou um dia, e eu hoje posso estar aqui. Eu agradeço a Deus e sou grato todos os dias, pelas coisas boas que Ele tem feito em minha vida, e nas pessoas que a gente conhece, que a gente vê a graça dele todo momento sobre nós. Agradecer o pastor Mauro, que Deus levantou ele para estar nesse ministério, para estar à frente, e eu louvo a Deus e agradeço a Deus pela vida dele. Amém. Que Deus venha abençoar a vida dele, da pastora Fatinha, de toda a família, em nome de Jesus. Glória a Deus. Estava buscando ao Senhor e pedindo ao Senhor que o Senhor viesse a falar meu coração esta noite, um texto para que eu estivesse aqui ministrando esta noite, porque o Senhor, Ele já fazia dias que estava falando ao meu coração sobre profeta, e quando o pastor Mauro me fez o convite,
eu já tive a confirmação que Deus quisesse que eu falasse sobre algo, sobre profeta. E eu comecei a buscar e a pedir a Deus, e Ele até me levou a o texto de Jonas, o profeta do Senhor. Só que nós vamos ver aqui que Jonas é um profeta que deu muito trabalho para o Senhor. O Senhor tentou falar com ele de várias formas, mas parece que a raiva dele, parece que o rancor dele falava mais alto. E mesmo assim o Senhor ainda trabalhou na vida dele para que ele pudesse pregar na cidade de Nínive. E nós, às vezes, achamos que profeta é aquele que é levantado por um pastor, ou levantado pelo ministério, e ele é levantado e só ele tem revelação de Deus, só ele pode profetizar. E parece que quando nós olhamos para os profetas, nós achamos que profeta é só essas pessoas que são escolhidas. Aí eu comecei a buscar e a ver que não é bem assim. Profeta é todos nós. Eu fui buscar o significado da palavra profeta, e o significado da palavra profeta, em um sentido geral, é uma pessoa que proclama a verdade de Deus para os outros. Ou seja, todos nós somos profetas de Deus. Mas muitas vezes esse profeta que existe em nós deixamos ele de lado, ou ele está dormindo no nosso interior, e nós não conseguimos usar isso ao nosso favor, ou ao favor das pessoas que estão ao nosso redor. E muitas vezes nós deixamos de profetizar sobre a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Muitas vezes nós deixamos de profetizar sobre a vida do nosso filho, sobre a vida sobre o nosso casamento, sobre aquilo que nós vivemos, sobre os nossos amigos, sobre a nossa igreja, sobre a cidade. E muitas vezes nós deixamos responsabilidade para aquelas pessoas que foi instituída, e nós esquecemos que nós também somos um profeta. E eu gosto muito quando eu estou orando, e eu gosto sempre de estar profetizando sobre a vida da minha filha. Eu falo: Senhor, que ela venha ser cheia do Espírito Santo. Senhor, que o Senhor venha sempre segurar ela na tua presença. Senhor, eu profetizo sobre a vida dela que ela vai ser uma mulher cheia do Espírito Santo. Ela vai ser uma pessoa que vai falar das maravilhas que o Senhor fez. E muitas vezes nós esquecemos de profetizar isso sobre a vida dos nossos filhos. Aí quando nossos filhos caem numa escola, caem numa faculdade, aquilo que está lá fora parece que tem mais peso do que aquilo que nós implantamos nos nossos filhos. E passa pouco tempo, os nossos filhos saem da presença do Senhor. Porque nós deixamos aquele profeta que existe em nós deixamos de profetizar sobre as nossas vidas, sobre a nossa família. E o inimigo, ele aproveita disso e começa a jogar seta para que aquilo que nós deixamos de profetizar, ele começar a trabalhar ao contrário que o Senhor quer. E nós vamos ver aqui que o Senhor, ele usa o profeta Jonas de várias formas. E Jonas parece que ele não quer profetizar, e Jonas parece que está correndo daquilo que Deus pediu para ele fazer. E muitas vezes acontece assim na nossa vida. Deus requer algumas responsabilidades de mim, de você, e muitas vezes nós fugimos, nós tentamos esconder da responsabilidade que Deus deu para cada um de nós. Todos nós temos uma responsabilidade. As pessoas que estão ao seu redor, não é à toa, comece a profetizar sobre a vida delas. Comece a profetizar sobre os seus filhos, comece a profetizar sobre a sua casa, sobre os seus familiares. Mas eles ainda não servem a Deus. A cidade de Nínive não aceitava a Deus. A cidade de Nínive estava no pecado.
A cidade de Nínive, a maldade estava grande lá, mas o Senhor, Ele mandou um profeta lá. E muitas vezes nós olhamos alguém, alguma pessoa e falamos, aquela ali não tem mais jeito. Não, a partir de hoje nós vamos começar a mudar a nossa forma de pensar. E nós vamos começar a profetizar sobre essas pessoas. Nós vamos começar a profetizar sobre a cidade de Três Pontas, que vai ser uma cidade que vai servir ao Senhor Jesus, vai ser uma cidade que vai ser cheia do Espírito Santo, vai ser uma cidade que o Senhor vai fazer a diferença, a igreja de Cristo vai fazer a diferença nessa cidade. Porque se a igreja não incentivar, se a igreja não profetizar, o mundo que está lá fora está levando os jovens para lugares terríveis, por falta de uma igreja que se levante e comece a profetizar sobre essa nação. Então nós vamos começar a se levantar e a profetizar sobre todas as coisas que estão ao nosso redor. E aqui Deus, Ele começa a falar com Jonas. Deus chega para Jonas e fala assim: Jonas, eu quero que você vá lá para a cidade de Nínive. Eu quero que você pregue a palavra lá. E o Senhor colocou até o sermão que era para ele pregar naquela cidade. Só que o Senhor mandou Jonas para lá. Jonas, ele correu. Jonas, ele vai lá, perde o tempo para uma passagem e vai para Tarsis. Ele vai ao contrário do que o Senhor mandou ele ir. Deus manda ele ir para Nínive, ele vai para Tarsis, tenta ir. Aí a palavra de Deus diz que quando ele entra no barco que ele está indo, Deus, ele manda um vento para açoitar aquele barco. Depois eles jogam Jonas no mar. A palavra de Deus diz que Deus manda um peixe. Depois Jonas faz uma cabana. Depois que Jonas faz uma cabana, Deus faz uma aboboreira subir sobre ele. Depois Deus envia um verme ou um bicho para matar aquela aboboreira. E quando Jonas, então aqui nós vemos que tem o vento, o peixe, a cabana, a aboboreira e o verme, ou bicho em algumas versões. E quando Jonas entra naquele barco, naquela embarcação, e Jonas tenta ir, a palavra de Deus diz que Deus manda um vento sobre o mar. E quando eu estava meditando, eu vi que Deus, ele mandou o vento sobre aquele mar. Foi porque se Deus manda o vento direto naquela embarcação, Deus destruiria aquela embarcação. E se a gente começar a analisar, a gente vê que Deus, ele usa o mar para mostrar para Jonas que o caminho que ele está indo não é o caminho que ele direcionou, que ele falou para Jonas ir. Então ele começa a mostrar que aquele caminho, ele está mostrando para Jonas: Jonas, não vai por esse caminho, não foi esse caminho que eu te pedi para você ir, não foi isso que eu falei para você ir. E a palavra de Deus diz que aquele vento vem sobre o mar, sobre a embarcação, e vem sobre o mar, e o mar vem sobre a embarcação, e a palavra diz que aquele barco está quase sendo destruído, está faltando pouco para ele se destruir. Ele começou a ficar numa situação, e aqueles que estavam lá dentro, os tripulantes, começou a ficar com tanto medo, que eles começaram a pegar aquilo que estava dentro daquela embarcação e jogar para fora, achando que era o peso que estava fazendo a embarcação afundar. E eles começaram a jogar, e a palavra de Deus diz que Jonas, nessa hora, ele vai lá para o fundo, para o porão daquele navio, e vai dormir. Ele deita lá, e a Bíblia diz que ele tem um sono profundo, e ele está dormindo ali. E aquele temporal que está acontecendo, as pessoas perdendo
os seus bens ali jogando para fora, e Jonas foi dormir. E Deus começou a falar algo ao meu coração sobre isso. Quando nós deixamos de profetizar, quando nós deixamos esse profeta que existe em nós dormindo, muitas vezes as pessoas que estão ao nosso redor começam a perder coisas, porque não tem profeta naquele lugar. Por causa que Jonas resolveu dormir, as pessoas estavam perdendo. E muitas vezes as pessoas que estão próximo a nós, que nós amamos, que nós queremos o bem dela, nós deixamos de profetizar, nós deixamos esse profeta que existe dentro de nós de lado, e essas pessoas começam a perder as coisas, por falta de um profeta, por falta daquele que profetiza sobre a vida deles. Então é muito importante nós estarmos de pé, é muito importante nós estarmos preparados para profetizar sobre a vida das pessoas que nós amamos. E a palavra de Deus vem aqui nos dizer que é difícil para nós ver um Deus que é tão amoroso, um Deus que é tão zeloso, ver Ele agir dessa forma, mandar um vento para afundar o navio, mandar o mar sacudir aquele navio. Mas Deus, Ele estava fazendo tudo isso para acordar um profeta que estava dormindo. Nós não podemos dormir. Você já se perguntou muitas vezes por que esses ventos estão vindo na tua vida? Por que essas coisas estão acontecendo ao seu redor? Porque parece que as coisas estão difíceis. Você já parou para pensar que muitas vezes, às vezes, o profeta que existe dentro de você está dormindo, e é necessário que ele acorde para que esse vento passe? Porque a palavra do Senhor nos diz que quando Jonas acorda, que ele é lançado para fora do navio, a palavra de Deus diz: vento, o mar se acalmou, acabou a tempestade. Então quando você se levantar, quando você se pôr de pé, vai haver abundância, vai haver paz, vai haver tranquilidade na tua vida, na vida das pessoas que estão próximas a você, porque você acordou o profeta que estava dormindo, porque o profeta que existe em você se colocou de pé. E a palavra continua dizendo que tudo isso que o Senhor fez, que o Senhor faz, o alvo é nós. Quando você acorda, o vento, a tempestade termina. Eu posso entender que tudo isso, o bom que quando a gente acorda, esse profeta que existe dentro de nós, nós começamos a entender que as coisas que estão acontecendo é nossa culpa. Porque o mais difícil é a gente ter a consciência daquilo que está acontecendo ser culpa da gente. A gente põe culpa em tudo. A gente põe culpa no nosso irmão, a gente põe culpa na igreja, a gente põe culpa no pastor, a gente põe culpa nas lideranças, a gente põe culpa em tudo. Põe culpa no pai, na mãe, põe culpa em tudo, menos a gente entender que a culpa é da gente. Quando a gente começa a entender que a culpa é da gente, a gente começa a dar o primeiro passo, que esse profeta está acordando, e as coisas vão começar a chegar no lugar, porque ele entendendo que a culpa é dele, ele vai começar a se posicionar na presença de Deus, ele vai começar a se posicionar naquilo que Deus pediu para ele. Aí as coisas vão começar a acalmar, as coisas vão começar a melhorar, Deus vai começar a agir, você vai começar a ter força para profetizar, e as coisas vão chegando ao lugar. O Senhor, Ele tem algo para nós que é tremendo. Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor Jesus. Deus está sacudindo o mar, Deus está sacudindo a nossa vida. Ele vai fazer o que preciso for para acordar esse profeta que existe em nós, para que esse profeta venha ficar de pé, para que esse profeta volte a profetizar, para que esse profeta volte a fazer aquilo que Deus quer que ele faça. Deus sabe como acordar a gente. Ele vai mandar um vento só para acordar um profeta
que está dentro de você. Quanto mais você foge, mais você foge para Ele, porque dele não tem como fugir, dele não tem como esconder. Jonas foi lá para o fundo achando que ia esconder de Deus, não conseguiu. A palavra nos diz que não pode subir o mais alto ou descer o mais profundo, que Deus, Ele ainda nos vê, Ele ainda nos enxerga, porque Ele é poderoso, Ele é grandioso para com nossas vidas. Bendito é o nome do Senhor. Queria fazer uma pergunta para a igreja, porque muitas vezes nós falamos e às vezes nós até questionamos com Deus: Deus, levanta outro que é mais capacitado que eu, levanta outro que é mais preparado que eu, levanta outro que está mais disposto do que eu, que está mais à disposição do que eu, levanta outro, e a gente querendo sempre jogar responsabilidade para outra pessoa. E aí eu te pergunto nessa noite: Deus é capaz de escolher outro? Deus é capaz de escolher outro e pôr no teu lugar? Não, não é. Sabe por quê? Porque Deus, Ele não é capaz, porque se Deus escolher outro, é sinal que Ele errou. E se tem uma coisa que o nosso Deus não erra, é na escolha. Ele escolheu eu, Ele escolheu você, Ele escolheu cada um aqui nesta noite. Nosso Deus, Ele não erra. Se Ele te escolheu, é porque Ele conta com você. Se Ele te escolheu, é porque Ele quer que você se levanta como um profeta sobre essa terra, que você comece a profetizar mais perto, que daqui a pouco nós estamos profetizando para uma nação, nós estamos profetizando para uma geração, e as coisas vão começar a acontecer, porque levantaram pessoas para começar a profetizar, levantaram profetas cheios do Espírito Santo sobre essa terra. Jonas, no capítulo 1, versículo 7, ele diz assim, e eles dizem assim: e dizia cada um dos seus companheiros: vinde e lancemos sorte, para que saibamos por que causa sobreveio este mal, e lançaremos sorte. E a sorte caiu em Jonas. Jonas, até aqui estava acontecendo tudo isso, o vento, o barco estava afundando, e Jonas quieto. O capitão daquela guarda vai lá e chama Jonas, fala: Jonas, começa a invocar teu Deus para você ajudar nós, para ver o que está acontecendo, porque o barco está afundando. E Jonas, em vez de falar que tudo aquilo estava acontecendo por desobediência dele, porque ele queria dormir, e ele, em vez de falar, ele ainda fica quieto e fala: vamos deixar tirar a sorte. Sabe lá que tira essa sorte, eu ainda me escapo dessa, eu vou ficar quietinho. Mas como eu já disse, de Deus a gente não se esconde. E a sorte saiu para Jonas. A sorte saiu em Jonas. Aí depois que a sorte saiu em Jonas, que eles fizeram um sorteio, o nome que sair é porque esse é o motivo de tudo isso que está acontecendo. Saiu o nome de Jonas. Eles pegam Jonas e jogam no mar. E antes de Jonas se debater, vem um peixe e traga Jonas. E ali Jonas está no ventre de um grande peixe. Ali Jonas, Deus leva um peixe e pega Jonas. E a Bíblia diz que ali Jonas fica 3 dias e 3 noites. E ali Jonas tem tempo para começar a orar. E a Bíblia diz que ele, no capítulo 2, diz assim: e orou Jonas ao Senhor, o Senhor seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: na minha alma clamei ao Senhor, e ele respondeu, do ventre do inferno gritei, e tu ouvistes a minha voz. Glória a Deus. Aí Jonas começou aqui a orar a Deus. Jonas aqui começou a clamar a Deus.
Jonas aqui começou a entender que ele vai ter que orar. E muitas vezes é assim, é na minha vida e na tua vida. Tem certos momentos da nossa vida que nos resta a começar a orar. Então nós temos que começar a orar, nós temos que começar a buscar a presença de Deus. E Deus, Ele vai começando e Ele vai deixando. E Ele vai deixando para que nós viemos falar com Deus, para que nós podemos falar com Ele. E aqui Jonas, ele ficou orando a Deus no ventre daquela grande peixe. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. A palavra do Senhor diz em Jonas, no capítulo 1, no versículo 15, 16 e 17, diz assim: e levantando Jonas, o lançaram ao mar, e cessou o mar a sua fúria. E temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E estive Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Aleluia. Creio eu que Jonas aqui, em momentos da passagem, Jonas pede a morte. Jonas, ele não quer, ele está numa situação tão grave assim, se a gente for ver psicologicamente, porque Jonas, ele pede a morte para não ir pregar a palavra do Senhor Jesus em Nínive. E eu comecei a buscar algo para saber o que afligia tanto Jonas assim, que Jonas não queria, ele preferia a morte do que pregar a palavra do Senhor em Nínive, do que fazer aquilo que o Senhor pediu para ele fazer. E eu buscando, e eu dei uma estudada, algumas linhas de estudo, algumas linhas de pensamento que eles falam. Isso não está na Bíblia, é linha de pensamento. Eles dizem que a geração passada de Jonas foi a geração onde lá na cidade de Nínive, que era os cristãos, que era colocado fogo neles, que eram tochas humanas. Eles pegavam os cristãos e colocavam para acender a cidade. Eles punham os cristãos e colocavam fogo nos cristãos. E alguns estudiosos dizem que a geração passada de Jonas, ou seja, os seus pais, os seus avós estavam lá na cidade, nessa época que as pessoas eram queimadas. Então Jonas estava irado com aquela cidade. Por isso, grande a rejeição de Jonas a ir naquela cidade e pregar o evangelho. Nós vemos que Jonas, ele a todo momento, ele está correndo, ele não quer pregar a palavra do Senhor Jesus em Nínive. E aqui, quando Jonas está dentro do ventre da baleia, ele começa a orar ao Senhor, ele começa a clamar ao Senhor, e eu creio que ali o Senhor ele começa a trabalhar no coração de Jonas. Jonas venham entender o que Deus está falando com ele. Deus está tendo misericórdia de Jonas a todo momento, para que Jonas venha entender que o nosso Deus é um Deus zeloso, é um Deus amoroso, é um Deus que não se vinga, é um Deus que abençoa, é um Deus amoroso. Glória a Deus. E Deus manda o vento para acordar. E Deus entra no jogo para apontar o caminho para Jonas. Mas Deus lá embaixo, Ele manda um peixe para guardar a vida de Jonas. Sabe o que eu aprendo isso quando Jonas está orando? Se nós vemos aqui, o Jonas ele fica 9 versículos orando ao Senhor. E expondo tudo aquilo que está dentro dele para o Senhor.
E quando eu vejo isso em oração, assim é nós temos que falar com Deus sobre os nossos pecados, nós temos que falar com Deus sobre os rancores que estão no nosso coração, nós temos que falar com Deus sobre os pensamentos ruins que às vezes nós temos que falar com Deus que nós queremos ir embora, que nós não estamos aguentando mais, nós temos que entregar na mão de Deus e falar aquilo que está nos afligindo por dentro, para que Deus possa nos tratar. Que muitas vezes, às vezes nós tentamos guardar aquilo para nós. Aqui Jonas, ele está, apesar de todos os erros dele, ele está sendo verdadeiro com o Senhor. Ele está falando: Senhor, eu não quero. E muitas vezes é assim com nós. Às vezes nós não queremos, às vezes tem pensamento que estão sobre nós, que nós não conseguimos muitas vezes liberar perdão, às vezes nós não conseguimos abençoar uma pessoa. Tem coisas no nosso interior que precisa ser tratado, e muitas vezes nós guardamos para nós. É noite de nós orarmos ao Senhor, é noite de nós entregarmos isso tudo para o Senhor, porque entregar tudo isso para Ele, Ele vai estar nos envolvendo com Ele, Ele vai estar nos abençoando, nos enchendo com o Espírito Santo dEle, Ele vai estar desvaziando aquilo que não presta de dentro de nós, e colocando o seu bálsamo, o seu Espírito Santo dentro de nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele é poderoso para todas as coisas na nossa vida. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Deus responde a Jonas. Deus está movendo o peixe, Deus está movimentando o peixe quando Jonas ora. Deus está trabalhando quando você está orando, querendo alguma coisa de Deus. Deus responde a sua oração. Deus está movendo o lugar que você ora. Deus está dando mobilidade para aquilo que você ora. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. E se nós vemos aqui, aleluia, Jonas ficou orando do versículo 1 do capítulo 2 até o 9. Ele ficou orando ao Senhor. E quando Deus foi responder, Deus não respondeu para ele, Deus respondeu para a baleia. E muitas vezes acontece assim na nossa vida. E nós oramos ao Senhor, e nós pedimos, e nós clamamos ao Senhor, e nós esperamos que o Senhor Ele venha responder diretamente para nós. Mas muitas vezes Ele, através das nossas orações, Ele não está respondendo diretamente para nós, mas Ele começa a mudar o ambiente que nós estamos. Ele começa a fazer as coisas mudar ao nosso redor, e nós temos que ter o discernimento de ver isso. Às vezes Ele não responde diretamente para nós, mas nós começamos a orar e a nossa casa começa a melhorar. Nós começamos a orar e a circunstância começa a melhorar. Nós começamos a orar, as pessoas começam a ser libertas da nossa família, as pessoas começam a ser curadas através da nossa oração. Assim é o Deus da nossa vida. E muitas vezes nós achamos que vai descer uma voz do céu e falar conosco, que Deus está respondendo de outra forma, e nós esperando que Ele venha falar, sempre que Ele já está respondendo ao nosso redor, movendo as coisas ao nosso redor, transformando as coisas ao nosso redor. Assim é o nosso Deus. Ele tem a sua maneira de responder. E Jonas aqui orou e ele respondeu, olha lá, no versículo 10. E falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Porque quando Jonas estava orando, Deus estava se movendo. Quando Jonas estava orando, Deus estava levando ele para o propósito de novo. Porque Deus é poderoso para fazer isso na nossa vida. Quando você está orando, parece que Deus não está respondendo, mas Ele já está começando a mover as coisas ao seu redor. Ele está começando a transformar as coisas ao seu redor, através da tua oração. Porque Ele é grandioso e poderoso. E Ele nos leva a lugares que nós não queremos para nós orarmos. Ele nos leva a lugares profundos, como Ele levou Jonas, para que nós começamos a orar, para que nós começamos a orar as coisas diferentes, e começarmos a orar. E Ele vai responder da forma dEle, mas Ele sempre responde a oração daquele que busca Ele. Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor, aleluia.
Enquanto você ora, Deus diz: deixa que eu faço. Enquanto você ora, deixa que Ele toca. Enquanto você ora, deixa que Ele abre as portas. Ele começa a fazer as coisas diferentes. Enquanto você ora, Deus Ele começa a movimentar. O teu compromisso é orar, e o de Deus é movimentar. O teu compromisso é orar, e quem faz as coisas é Deus. Deus está falando para você essa noite: fala comigo que eu faço para você. Aleluia. E isso não é troca, é relacionamento com Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Quando nós estamos nesse ambiente de oração, quando nós estamos ali orando e Ele fazendo as coisas para nós, quando nós estamos pedindo e Ele respondendo a nossa oração, isso não é troca, é um relacionamento que nós estamos tendo com Deus. Deus Ele quer um relacionamento com cada um de nós, para que nós podemos orar, para que Ele pode nos usar, para que as coisas que nós vamos falando, Ele vai transformando através das nossas orações, através do nosso relacionamento que nós temos que ter com Deus. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. E Deus movimenta, e quando chega, Deus faz aquela baleia, aquele grande peixe, ele vomitar Jonas na terra. E se a gente for ver e fazer um estudo e começar a entender, esse peixe não jogou Jonas já em Nínive, porque se nós formos olhar, em Nínive não tinha mar, ele jogou em algum lugar ali próximo. E se nós começarmos a ler, nós vemos que Jonas, ele demorou cerca, parece, se não me falha a memória, 5 dias até ele chegar em Nínive. E ele ficou um dia inteiro pregando sobre Nínive. E creio eu, quando Jonas chega lá, capaz que conjecturando, aquela beirada ali estava vazia, não tinha ninguém, ou alguém tinha acabado de passar ali, e Jonas está ali. E quando chega alguma pessoa para Jonas e pergunta para Jonas, fala: Jonas, mas como você veio aqui? Eu não estou vendo nenhuma embarcação, eu não estou vendo nenhum barco, nenhum navio, eu não estou vendo nada, como você chegou aqui? E creio eu que ia ser difícil para Jonas responder: eu vim do ventre de uma baleia me tragou, e através de Deus ela me trouxe aqui. Mas Jonas, para tentar melhorar um pouco, Jonas disse: eu vim orando, através da oração, eu orando, eu cheguei aqui. Assim é na nossa vida. Muitas vezes vai ter lugares que nós vamos chegar, nós só vamos chegar através da oração. Nós só vamos chegar através do relacionamento que nós tivermos com Deus. Através da oração nós vamos chegar em lugares tremendos. E se nós vamos ver aqui, Jonas, ele não chegou por cima. Porque a maioria das pessoas, eles iriam chegar pelo barco, eles iriam chegar pelo navio, eles iriam chegar por cima. Mas Deus, quando a gente oramos a Deus e buscamos Deus, e nós temos um relacionamento de oração com Deus, Deus ensina que quando nós vamos chegar em algum lugar, nós temos que chegar por baixo. Nós temos que chegar na humildade. Nós temos que chegar não por cima, mas nós temos que chegar por baixo, porque a palavra de Deus, Ele nos diz que Ele usa aqueles que não são para confundir os que são. Ele pega aqueles que ninguém dá nada e levanta para fazer a obra dele. Então nós temos que entender que quando nós chegamos
de baixo de oração, nós chegamos por baixo. E quando nós chegamos por baixo, Deus ele faz grandes coisas na nossa vida. Deus ele nos levanta e nos coloca de pé. Como a todo momento Jonas estava tentando fugir do propósito dele, Deus sempre direcionando ele para o propósito dele, com muita calma. E a palavra de Deus, ela vai nos dizendo que Jonas, ele vai e ele prega aquela cidade. Jonas chega até naquela cidade e a palavra de Deus diz que ele prega. E se hoje nós formos comparar, a cidade de Nínive seria mais ou menos igual São Paulo hoje. Uma cidade grande. Naquela época era a maior cidade que existia. E a palavra de Deus diz que quando Jonas pregou lá, todos aceitaram a Jesus, todos foram salvos. Agora a gente podemos entender por que o diabo luta tanto muitas vezes na vida daquele que se levanta para profetizar. Porque quando você se levantar para profetizar, as coisas vão começar a mudar. Porque quando você começar a profetizar, as coisas vão começar a acontecer na sua casa, na sua rua, na onde você mora, no seu bairro, na sua cidade, na tua nação, porque você se levantou para profetizar. Por isso que muitas vezes o inimigo, ele luta todo o tempo, a todo momento, querendo colocar esse desânimo sobre a sua vida, querendo fazer você desistir, querendo fazer você parar, querendo pôr sobrecarga sobre você, para você largar a mão e chutar tudo. Mas Deus está falando para você hoje: se levanta, que quando você começar a pregar, Deus ele vai começar a transformar a vida das outras pessoas. A palavra de Deus diz que quando Jonas entrou naquela cidade, ele não chegou lá com uma palavra bonita, ele não chegou lá com um discurso bem elaborado. Deus deu uma palavra para ele, uma palavra curta, e ele ficou repetindo aquela palavra, e aonde ele ia passando, as pessoas iam sendo salvas, as pessoas iam sendo transformadas por aquela palavra. Foi um discurso pequeno que Jonas fez, porque Deus ele não olha para a capacidade do homem. Deus ele não precisa pegar aqueles altos letrados, ele pega aquele que as pessoas desacreditam, coloca de pé, e quando aquela pessoa abre a boca, a vida das outras pessoas são transformadas. Basta nós colocarmos e deixar esse profeta que existe dentro de nós se levantar, que você vai ver. Daqui uns dias nós vamos ter que ampliar a tenda. Este lugar vai ser pequeno, porque aqui tem uma geração de profeta que vai começar a profetizar lá fora. E este lugar vai começar a ser pequeno, porque vai chegar mais profeta, e as tendas vão ter que ser alargadas, porque não vai caber aqui neste lugar. Deus ele procura pessoas que estão dispostas a ficar em pé, que começam a profetizar em sua casa. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. E ali o Senhor nos diz que Jonas foi lá, pregou, as pessoas aceitou Jesus. Mas uma coisa engraçada que a gente vê aqui é que Jonas ele é um pregador muito complicado de se entender. Ele prega, as pessoas são salvas, mas ele prega o amor, mas muitas vezes ele carrega o ódio. Ele prega a misericórdia, mas falta misericórdia em Jonas. Aí nós vemos que o que prevalece é aquilo que o Senhor fala, é o que o Espírito Santo determina, é o que o Senhor quer fazer. Ele não olha o que está no coração do homem, ele olha aquilo e ele tem compromisso com a palavra dele. Quando você profetizar, Deus vai começar a transformar a vida das outras pessoas. Porque se nós formos ver, nós vemos muitos aí na internet, eu fico até assustado quando eu vejo pastores amaldiçoando as outras pessoas. Louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor não ouve esses homens.
Ali ele está profetizando maldição, mas Deus, ele transforma aquilo sobre bênção, sobre aquelas pessoas, porque Deus, ele não trata como o homem trata. E nós vimos isso aqui na palavra de Deus, que nós vamos chegar até no final da história de Jonas, e Jonas ainda com o coração duro ainda, mas Deus ainda fazendo a obra. E nós temos que tomar muito cuidado para não acontecer isso na nossa vida. Nós deixarmos o nosso coração entrar algum rancor de alguma pessoa, e nós não querer profetizar a bênção sobre a vida daquela pessoa, porque nós estamos com alguma mágoa, algum ressentimento, ou alguma coisa que aquela pessoa fez sobre a nossa vida, que às vezes nem foi tanto sério, mas nós colocamos aquilo como muito grande, e muitas vezes nós deixamos aquilo no coração. Aconteceu isso com Jonas, um profeta do Senhor. Então não é difícil acontecer no nosso meio no dia de hoje. Nós não podemos deixar isso acontecer, porque independentemente do que está no nosso coração, Deus, ele vai começar a transformar a vida das outras pessoas através de você. Louvado seja Deus por isso, bendito seja o nome do Senhor por isso. E a palavra de Deus diz que ele chega no capítulo 4 aqui, e Jonas, ele sai da cidade ali depois que ele profetiza, e nesse intervalo ele tem uma conversa com Deus. Ele tem, vamos dizer assim, outro questionamento com Deus. Aí ele fala para Deus assim: ó Deus, eu não queria vir, eu não queria profetizar, porque eu sei o tanto que o Senhor é amoroso, que o Senhor é longânimo, que o Senhor é abençoador. Então por isso que eu não queria vir. Eu sabia que o Senhor ia fazer isso, porque na cabeça de Jonas, Deus ia mandar fogo e ia destruir aquela cidade. Na cabeça de Jonas iria ver aquela cidade ser consumida pelo Senhor. Só que quando ele começou a profetizar, as pessoas começaram a se arrepender dos maus caminhos, as pessoas começaram a ter juízo, as pessoas começaram a buscar a Deus. A palavra de Deus diz que aquele que estava no domínio daquela cidade fez que todo mundo começasse a fazer jejum, todo mundo começasse a orar, todo mundo começasse a fazer algo para Deus. Aquela cidade foi transformada pelaquilo que Jonas começou a profetizar. E depois que Jonas faz tudo isso, Jonas sobe até um alto, aleluia, no Oriente, e ele faz uma cabana lá. Ele faz uma cabana lá, e ali ele senta, ali ele deita e fica esperando o que Deus iria fazer com aquela cidade. Olha para você ver como é que Jonas ainda olhando, Jonas ainda estava vendo assim, falando assim: eu ainda vou ver, quem sabe Deus ainda resolve ainda acabar com essa cidade. Quem sabe ainda Deus, ele resolve mandar fogo do céu e consumir essa cidade. E Jonas ficou ali esperando. Jonas estava esperando que naquela cidade viesse morte naquela cidade. E ali ele fez uma cabana para se proteger do sol, que o sol estava escaldante, o sol estava muito forte. No capítulo 5 diz aqui: então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da cidade, e ali fez uma cabana, e se assentou debaixo dela, na sombra, até ver o que ia acontecer com a cidade. Jonas ainda estava com o coração duro aqui. Aí a palavra de Deus continua dizendo: e fez o Senhor nascer uma boboreira, que subiu em cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre sua cabeça, a fim que se livre do enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa dessa boboreira. Apesar de tudo, Deus ainda estava protegendo Jonas. Deus ainda queria proteger Jonas, e fez uma boboreira crescer e cobrir sobre Jonas, para proteger Jonas daquele calor. Porque aquela cabana que Jonas fez não era o suficiente para conter aquele calor.
Assim muitas vezes é na minha vida e na tua vida. Às vezes nós construímos cabanas com nossa própria força para tentar nos proteger, mas o que vai nos proteger é a presença do Senhor, essa aboboreira que está sobre a nossa vida. É ela que vai nos proteger de todo fardo, de toda angústia, de toda peso que vinha sobre nós, de todo o sol que vinha nos queimar. É essa aboboreira, ou seja, é essa presença de Deus, do Espírito Santo, que vai estar sobre a nossa vida, que vai nos proteger. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Mas aí a palavra continua nos dizendo: mas Deus enviou um verme no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a aboboreira, e esta secou. Aleluia. Jonas estava ali naquela cabana, esperando que acontecesse algo de errado naquela cidade, que aquela cidade seria consumida, haveria morte naquela cidade. E outra vez Deus estava mostrando para Jonas, falando: Jonas, Deus mandou um verme, e aquela aboboreira que protegia ele morreu. Ele estava esperando morte lá do lado de fora, mas dentro da cabana dele estava tendo morte, porque o olhar dele, o que ele estava preocupado, não era aquilo. Deus estava querendo mostrar para ele que o que ele queria não era o que Deus estava fazendo, não era o que Deus iria fazer. Deus estava tratando Jonas a todo momento, e muitas vezes o Senhor, Ele nos trata, e muitas vezes o Senhor, Ele nos molda, o Espírito Santo dEle vem nos moldando. Se for para colocar nós no deserto, Ele vai colocar para nos moldar. Se for para Ele secar essa aboboreira, Ele vai secar, mas que Ele vai nos tratar, Ele vai nos tratar, para que nós podemos profetizar, para que através de nossa vida, outras vidas venham a ser transformadas. Deus, Ele vai nos tratar, e não adianta nós corrermos, não adianta nós tentarmos fugir dEle e esconder. Ele precisa, Ele vê aonde nós esconde, não adianta tentar. Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe das tuas emoções, Ele sabe de tudo aquilo que nós fazemos, Ele sabe de tudo. Não adianta nós tentarmos esconder nada dEle. Por isso é melhor nós falarmos para Ele, porque quando nós começamos a falar para Ele, nós começamos a ser tratados, nós começamos a ser moldados por dentro. Aleluia, bendito é o nome do Senhor Jesus. No versículo 8 diz assim: e aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso, oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: se acaso razoável que assim me enfades por causa da aboboreira? E ele disse: é justo que me fade ao ponto de desejar a morte? Aqui ele estava dialogando com Deus. E disse o Senhor: tivesse compaixão da aboboreira, o qual não trabalhastes e nem fizeste crescer, que uma noite nasceu e na outra noite pereceu, e não hei eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, que estão mais de 120.000 homens, que não sabe discernir onde sua mão direita ou a sua mão esquerda, e também muitos animais. Aqui o Senhor está falando para ele: você está ficando enfadado, você tendo compaixão da aboboreira, e eu não vou ter compaixão da cidade de Nínive. Lá tem muitos homens, lá tem muitas crianças, lá tem muitas mulheres, e Deus fez uma grande obra naquela cidade, através de Jonas. E Deus, nesta noite, Ele quer que Ele quer que você,
nós nos colocamos de pé, que esse profeta que existe dentro de nós, ele venha acordar, ele venha sair, ele venha saltar, para que nós começamos a profetizar sobre a vida dos outros, para que nós podemos fazer a diferença sobre essa terra, e nós não vamos ficar limitado no ambiente que nós vivemos, nós não vamos ficar limitado sobre aquilo que nós achamos que vai nos bloquear, que vai nos parar. Nós vamos começar a profetizar, e Deus vai começar a nos honrar, Deus vai começar a nos moldar por dentro, a nos transformar por dentro, e nós vamos começar a profetizar, e as coisas vão começar a melhorar na nossa família, na nossa vida, na nossa casa, nos nossos amigos, na nossa cidade, na nossa igreja, aonde nós vamos, as coisas vai melhorar, porque chegou um profeta de Deus naquele lugar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Receba essa palavra no teu coração, põe essa palavra em prática. Não deixe esse profeta que existe dentro de você parado, não deixe ele dormindo, não esqueça ele, comece a profetizar, que as coisas vão começar a tomar sentido na nossa vida e na vida daqueles que estão ao nosso redor. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Coloque a mão no seu coração. Queria fazer uma oração bem rápida, porque já deu a hora. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Pai, nós oramos ao Senhor agora, meu Deus, e nós pedimos ao Senhor que o Senhor venha nos lapidar por dentro, meu Deus. Ó meu Pai, nós queremos ser levantados como os profetas dessa nação, profeta desse tempo, meu Deus. Nós não vamos deixar, meu Pai, para amanhã o que nós podemos fazer hoje, meu Pai. Então hoje, meu Deus, nós nos colocamos de pé, meu Pai. Hoje nós, meu Pai, nos colocamos de pé, porque nós pedimos que o Senhor venha sobre nós. Nós vamos levantar como profeta sobre essa nação. Nós vamos levantar como profeta sobre a nossa casa. Nós vamos levantar como profeta sobre a rua que nós moramos. Nós vamos levantar, meu Pai, como profeta sobre essa cidade, meu Pai. E nós vamos começar, meu Deus, a profetizar sobre a vida das outras pessoas. Se as outras pessoas já perderam a esperança, nós vamos profetizar que ainda há esperança, que a tua palavra diz, mesmo que a árvore se seque, mesmo, meu Pai, que não tenha mais raízes, mas ao cheiro das águas, meu Pai, renovarão as suas folhas. Então nós profetizamos agora, meu Deus, e aonde não tem mais esperança, a esperança vai brotar naquele lugar. Nós profetizamos, meu Deus, aonde não tem mais saúde, a saúde vai estar naquele lugar, meu Pai. Nós vamos começar a profetizar sobre essa nação, nós vamos começar a profetizar sobre a nossa vida, meu Pai. Aonde não tem prosperidade, nós vamos profetizar prosperidade, meu Pai, porque nessa noite está levantando, nesta noite, homens e mulheres, profetas do Senhor, meu Pai, mas profetas que levantaram, dispostos a fazer a diferença. E que nós nunca viemos, meu Pai, ficar questionando o Senhor, como Jonas ficou questionando. Que nós não deixa o rancor entrar no nosso coração, como um dia Jonas deixou. Que essa palavra venha servir de lição para nós nesta noite. Que nós podemos, meu Pai, viver essa palavra, para que nós não temos o mesmo erro que Jonas. E nós vamos começar a levantar. Nós profetizamos sobre este ministério, meu Pai. Nós profetizamos sobre este ministério, meu Pai, que a tenda vai ter que ser alargada, meu Pai. Nós profetizamos neste lugar, que este lugar, meu Pai, vai ser pequeno, meu Deus, porque vão entrar pessoas neste lugar, meu Pai. E nós profetizamos todos que entrarem por aquela porta, que tivessem esperança. Quando eles entrarem por aquela porta, a esperança vai brotar no coração dele. Nós profetizamos que este lugar vai ser um lugar de milagre, um lugar de transformação, um lugar, meu Deus, que o Senhor, meu Pai, vai fazer coisas, meu Pai, que as pessoas vão ver que há um Deus neste lugar, que há profetas neste lugar, meu Pai. E eu profetizo agora nessa igreja, que muitos vão se levantar como profetas aqui. Muitos vão começar a profetizar.
muitos vão começar a ver as coisas diferentes. Eu profetizo sobre a vida de cada um aqui nesta noite. Eu profetizo bênção sobre a vida deles. Eu profetizo, meu Pai, ministério sobre a vida deles, meu Pai. Vai começar as pessoas a se levantar com vontade de fazer a tua obra, com vontade de ser levantado, com vontade de fazer a diferença, meu Deus. Nós profetizamos agora, em nome de Jesus, sobre a vida de cada um. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Eu louvo a Deus e agradeço a Deus por poder estar aqui hoje, em nome de Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Que você venha colocar essa palavra em prática. Essa palavra, ela foi pregada aqui hoje para que nós não fazemos como Jonas. Jonas, ele teve muitos erros. E se nós formos ver, acaba o livro de Jonas e nós não sabemos o que aconteceu realmente com Jonas. Mas nós estamos aqui hoje. E Deus, Ele pode escrever uma história grandiosa sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre nós que estamos aqui. É só nós nos colocarmos de pé. Amém? Coloque essa palavra no teu coração e venha viver o poder de Cristo sobre a tua vida e comece a profetizar em nome de Jesus. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Volto a palavra para o pastor. Que Deus venha abençoar a vida de vocês em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, presbítero Renan. Essa palavra maravilhosa, é uma coisa que Deus falou no meu coração nesta palavra, irmãos. Quando Jonas foi, de tanta insistência de Deus de levar Jonas na cidade de Nínive, para que o povo se arrependesse, e ele entrou naquela cidade com o presbítero Renan, pregou e o povo se arrependeu, e Deus então não destruiu a cidade. O que Deus falou muito forte no meu coração com esta palavra é que existem pessoas em nossa casa, em nosso trabalho, que estão à nossa volta, que Ele ama muito mais do que nós, e talvez nós estamos escondidos dentro de um porão e não falamos dessa verdade do Senhor, para que essa pessoa se arrependa e volte ao Senhor. Então às vezes nós temos pessoas dentro da nossa própria casa, que Deus ama muito mais do que nós amamos ela. Às vezes Deus ama muito mais, às vezes não, Deus ama muito mais um irmão nosso, o nosso pai, a nossa mãe, o nosso parente. Ele ama muito mais do que nós. E nós não podemos nos esconder em um porão, mas falar a verdade do Senhor, para que essas pessoas também se arrependam e venham até Ele, conforme aquelas pessoas de Nínive se arrependeram a Jonas entrar naquela cidade e falar a palavra de Deus para aquele povo. Como o presbítero Ronan pregou, mais de 120 mil pessoas se arrependeram. Que maravilha, né? Glória a Deus por isso. Deus abençoe, presbítero Ronan. Já estamos terminando. Glória a Deus. Vamos orar para o seu Mara. Presbítero Anselmo, vamos ficar de pé, vamos interceder em favor da vida dela. Glória a Deus. Se você tem algum parente, se alguém que você quer interceder também, lembre dessa pessoa neste momento, amém? Pai, nós estamos aqui reunidos na Tua presença, Senhor. Eu oro ao Senhor em favor da Silmara, meu Pai. Meu Deus, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, e não é impossível para Ti, meu Deus. Envia, Senhor, o Teu poder sobre a vida dela nesta hora. Toca na vida da Silmara, do alto da cabeça à planta dos pés. E opera, Senhor, um milagre na vida dela. Eu não sei o que ela necessita receber do Senhor, meu Pai, mas o Senhor sabe. Então eu intercedo em favor da vida dela, meu Pai, para que ela receba do Senhor a bênção, a cura, o milagre. No nome de Jesus, eu oro em favor também da vida do Adria, que a saúde dele seja restaurada 100% para a glória do Senhor, meu Pai. E todos aqueles que estão aqui intercedendo por algum parente seu, meu Pai, que o Senhor possa alcançar esta vida neste momento, porque não há distância para o Senhor. Operando o Senhor, quem impedirá, meu Pai? Envia o Teu anjo neste momento ao alcance dessas pessoas, trazendo cura,
trazendo libertação, trazendo paz, trazendo vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Tem aviso aí, Nael? Quarta-feira nós estaremos aqui às 7h30 da noite, cultuando esse Deus maravilhoso, amém, irmãos? E também sexta-feira, 7h30 da noite. E no domingo, às 19 horas, 7 horas da noite, estaremos aqui adorando esse Deus maravilhoso. Glória a Deus, está nos visitando os irmãos do ministério na Casa da Bênção, né? É os primeiros ali, a Lila, deixa eu conhecer, amém. Naira, é Naira? Assim mesmo pronuncia assim? Noemi, amém. O Nicolas, que nome bonito de vocês, hein? Ministério Fonte da Vida, Vera, amém. Ministério Nova Aliança, nossa irmã Miriam e o seu esposo Paulo, amém. Que glória, né, irmãos? O que nós dizemos para eles? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Aleluia, vocês são bem-vindos. Sempre quando vocês sentirem no coração de estar aqui adorando esse Deus maravilhoso conosco, tiver lá um momento vago lá no ministério de vocês, venha adorar o Senhor com a gente. É um prazer para nós, uma alegria, amém? Somos um povo de Deus que estamos buscando do Senhor uma entrada no céu. Um dia estaremos todos nós juntos lá, amém? Deus abençoe todos vocês. Rosemary fez aniversário? Vem cá, Rosemary. Tem mais alguém que aniversariou essa semana? Que às vezes não é do conhecimento dos irmãos ali, não coloca lá. Tem mais alguém? Vamos abençoar a vida da Rosemary. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, está aqui, Senhor, a tua filha Rosemary. Abençoa ela, meu Pai, de uma forma grandiosa. Eu louvo ao Senhor, meu Pai, por mais um ano de vida que o Senhor concedeu a ela em tua presença. Que todos os dias dela seja guiado pelo teu Espírito Santo. Cada passo que ela der seja direcionado pelo Senhor, meu Pai. Eu abençoo a vida dela. Profetizo sobre a vida dela saúde, paz, que ela seja sempre cheia do teu Espírito Santo e da bondade do Senhor sobre a vida dela, Pai, no nome do Senhor Jesus. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva o Senhor Jesus! Viva a nossa irmã Rosemary! Glória a Deus, Deus abençoe, Rosemary. Vamos terminar então, né, irmãos? Amanhã, segunda, cedo, todo tem que sair do trabalho, né? Pega essa mão pro alto, Deus abençoe todos vocês. Pai, obrigado por nos permitir estar em tua casa nesta noite, na tua presença. Nos leve em paz para o nosso lar, nos dê uma noite abençoada, um sono tranquilo. E um despertar, se o Senhor criar o dia de amanhã, meu Pai, na tua presença. Guarda os teus filhos, protege eles nessa semana. Acampa os teus anjos, Senhor, ao redor dos teus filhos. Abençoa o trabalho de cada um deles, meu Pai. Em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e a doce consolação do Espírito Santo esteja em nossas vidas, desde agora e para todos sempre. Todos digam amém. Vamos em paz em nome do Senhor Jesus.